pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais um capítulo da apostila 2, que é o capítulo 8, que tem como título Brasil, um país em busca de mudanças. Então vamos ver a quais mudanças a apostila está se referindo. Nós vimos até agora que o século XX foi um século extremamente agitado. Vimos na apostila 1 o início do movimento republicano no Brasil, no finalzinho do século XIX, algumas revoltas no século XX, mas em termos de Europa e Estados Unidos, muita coisa também aconteceu. Nós já vimos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as duas que tiveram repercussão no Brasil também. Falamos sobre a crise de 29, vamos retomar esse assunto agora, sobre como o Brasil foi afetado por ela. Vimos também a Revolução Russa em 1917, o surgimento das ideias comunistas, que despertaram temor nas burguesias europeias no pós-Primeira Guerra Mundial, e falamos também do surgimento das ideias fascistas, que levarão aí à Segunda Guerra. Então, no meio de toda essa agitação, estávamos aqui no Brasil passando por nossas próprias transformações, sejam elas influenciadas ou não pelo que estava acontecendo no restante do mundo. Esse capítulo 8 é um capítulo curto que vai falar sobre alguns aspectos da crise da Primeira República. Lembrem-se que a Primeira República, ou República Velha, teve início no ano de 1889. E a partir de 1894, com a eleição do Prudente de Moraes, os cafeicultores dominaram o poder, sejam eles de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, os principais estados produtores de café. Nós falamos também da questão do convênio de Taubaté, de como os cafeicultores foram beneficiados, de como o Brasil teve um aumento da sua dívida externa para beneficiar esse grupo. E aí vai chegar uma hora que isso começa a cansar. Essa crise, ela começa a se intensificar a partir da década de 1920. E também tem um pouco a ver com a Primeira Guerra Mundial, a queda nas exportações de café e tudo isso que nós já vimos anteriormente. Cada vez mais, o descontentamento com as elites cafeiras era maior. Esse descontentamento vinha de vários grupos, especialmente da burguesia industrial e das oligarquias dissidentes. A burguesia industrial se ressentia da falta de apoio do governo, porque lembrem-se que o café era a principal atividade econômica do país. A indústria era deixada de lado. Lógico, isso não impediu que as indústrias se instalassem no Brasil, como nós vimos lá no capítulo 4, e quando a gente falou um pouquinho do movimento operário. Mas não havia um apoio oficial do governo. Lógico, tinha também alguns cafeicultores que investiam em indústrias, mas não existia esse apoio oficial. Então, assim, era um grupo muito rico de burgueses, donos de indústria, que não via os seus interesses políticos atendidos 100%. Lembrem-se, eles eram da elite. Então, tinha aquela ideia do povo estar afastado das decisões políticas, mas eles queriam participar mais ativamente da vida política do país, justamente para defender os seus interesses. Além disso, as oligarquias dissidentes estavam cada vez mais descontentes com o domínio político de São Paulo e Minas Gerais, principalmente. Essas oligarquias dissidentes eram as elites de todos os outros estados brasileiros que não eram São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E esse grupo, essa oligarquia dissidente, era liderado pelas oligarquias da Paraíba e do Rio Grande do Sul. Então, essas oligarquias se sentiam excluídas da vida política do país, de certa forma, porque São Paulo, Minas e Rio de Janeiro acabavam dominando as eleições através da política do café com leite e a força dos partidos republicano mineiro e paulista. Então, eram pessoas que, embora fossem de elite também, que concordassem com a ideia da exclusão da maioria da população brasileira, não se sentia representada da forma que achava que deveria ser. Essa oposição também vai crescer entre as camadas médias urbanas, pessoas que começam a criticar o fato da política brasileira ser dominada por elite, ser dominada pelas oligarquias cafeiras, que também não atendiam aos seus interesses enquanto camada média. E também o crescimento do movimento operário. Como eu disse, nós já falamos disso anteriormente,
anteriormente, lá no capítulo 4, quando nós falamos das greves operárias em São Paulo, especialmente a de 1917. Mas ao longo do século XX, é cada vez maior o número de operários aqui em São Paulo, principalmente, e o crescimento do movimento operário também se intensifica nesse período. Essas críticas chegaram, inclusive, às eleições. Lembrem-se que o voto era aberto. Lembra que a gente falou lá atrás também? O voto era aberto, não era secreto, os coronéis exerciam uma influência política muito grande, né, na sua população local, com o voto de cabresto. Então, começam a surgir partidos políticos que vão tentar brigar aí com essa força dos partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais. Um exemplo é o Partido Democrático, que a apostila mostra a propaganda das eleições de 1926. Esse Partido Democrático, ele é uma dissidência do Partido Republicano Paulista, ou seja, foi um grupo que fazia parte do Partido Republicano Paulista e que decidiu sair de lá e fundar o seu próprio partido, que eles chamaram de Partido Democrático. Então, é assim, foram pessoas que usufruíram de todos, vamos dizer, todos os benefícios trazidos pela força do Partido Republicano Paulista, mas que agora não estavam mais contentes com essa situação. Então, resolveram criar um partido e lançar candidatos nas eleições de 1926. Eles estavam lutando contra as pessoas que já estavam no poder. Percebam aí no cartaz de propaganda que diz o seguinte: vote nos candidatos do Partido Democrático, basta de mentiras, a República só existe na liberdade do voto secreto. Então, é um partido que defendia a votação secreta para diminuir justamente a influência dos coronéis, a influência da política dos governadores e do domínio dos partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais. Esse descontentamento com as elites cafeiras chegou ao Exército. Exército brasileiro que já se envolvia em movimentos políticos desde a Guerra do Paraguai, que nós falamos no finalzinho do ano passado. E agora, na década de 1920, esse movimento contra quem estava no poder vai crescer no Exército Brasileiro através dos tenentes. Os tenentes vão organizar diversos movimentos, nós vamos falar de alguns deles, que lutam essencialmente contra o domínio dos cafeicultores na nossa vida política. O primeiro exemplo que nós vamos falar é a revolta dos 18 do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Essa revolta aconteceu no ano de 1922 e eles pretendiam tirar do poder o presidente Epitácio Pessoa. A ideia da revolta dos 18 do Forte era a seguinte: a partir do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, esses revoltosos iam sair dali, iam caminhar pela cidade, como vocês podem ver aí na foto, para chegar até a outra ponta da cidade, onde ficava o Palácio do Governo. Lembrem-se que a capital do Brasil ainda era o Rio de Janeiro. Então, era um movimento que teoricamente ia juntar muita gente do exército, e aí eles, né, marchando pelo Rio de Janeiro, iam depor o presidente Epitácio Pessoa. Só que quando foi chegando próximo ao dia marcado aí para o início da revolta, né, que foi o dia 2 de julho de 1922, a grande maioria dos participantes desistiu. Então, assim, achou que não ia valer a pena lutar, né, contra um governo como o governo cafeicultor. Sobraram 18 pessoas. Então, assim, já que nós não temos o apoio de ninguém, vamos nós mesmos. Então, assim, já que nós não temos o apoio de todos, então vamos nós vamos derrubar o presidente Epitácio Pessoa. Como essa foto mostra, no meio do caminho, um civil se juntou ao movimento. Este homem que está de terno, gravata e chapéu. Então, teve um diálogo rápido ali com os participantes, mais ou menos assim, só para vocês entenderem. Onde vocês vão? O que vocês estão fazendo? Nós vamos depor o presidente Epitácio Pessoa porque nós somos contra o domínio dos cafeicultores. Aí ele, né, vou junto. E lógico que o presidente ficou sabendo que tinha gente indo ao seu encontro para tentar tirá-lo do poder. Rapidamente foi organizada ali a defesa, né, do presidente, e aí, enquanto esses manifestantes caminhavam pela Avenida da Praia, eles iam levando tiros dos soldados, né, que estavam protegendo ali o presidente Epitácio Pessoa. Tanto é que, dos 18 que participaram aí
né, dessa revolta, só 2 tenentes sobreviveram. Os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes, que foram presos, né, por estarem participando de um movimento contra o presidente da República. Pouco tempo depois, eles foram soltos e o tenente Eduardo Gomes participou de outros levantes tenentistas ao longo da década de 1920 no país. Então, foi uma pessoa que participou ativamente de vários movimentos contra o domínio dos cafeicultores. Muita coisa ainda ia acontecer nessa década de 1920. Eu terminei aqui com o exemplo da Revolta dos 18 do Forte, mas nós temos outro movimento tenentista para analisarmos e vamos falar aí sobre esse finalzinho da década de 1920 que levará ao fim do domínio das oligarquias cafeeiras na nossa vida política e econômica. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Vejo vocês lá. Tchau!